A turma é sua, professor. Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Mandem joinha para dizer que está tudo bem. Ah, glória a Deus. É um prazer estar com vocês, todos de novo, né? Semana passada tivemos a nossa primeira aula e vamos seguir no caminho. Vamos seguir no caminho porque temos essa e mais 2 aulas ainda para aprendermos e conversarmos sobre a interpretação bíblica, né? Então, vamos adiante. Vamos lá, Edu, por favor. É isso. Hoje a gente vai tratar dos princípios da hermenêutica, né? Semana passada a gente deu uma analisada da hermenêutica durante a história. E hoje a gente vai falar dos princípios de interpretação, né? O primeiro deles é interpretar as palavras no seu sentido usual. Ou seja, o texto quer dizer aquilo que está escrito, a sua literalidade. Então, a Bíblia é um livro que foi escrito em uma linguagem simples, com relatos sobre o plano de Deus e a salvação que é em Jesus, compreensíveis a todos. Compreensíveis a todos. Dessa forma, devemos usar as palavras no sentido que geralmente elas tinham. Se o texto bíblico afirma que Jesus montou em um burrinho, ou se Cristo nasceu em uma manjedoura, muito provável que o relato seja fiel ao que aconteceu. Ok? Lembrando vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, só chamar que a gente para e a gente tenta responder para vocês. Ok? Vamos lá, Iglo. O próximo, isso. Devemos sempre considerar que a Bíblia é intérprete de si mesma e, assim mesmo, tomar o sentido usual das palavras é uma regra fundamental para a compreensão. Mas, tem sempre um mas, né? A gente fala tanto da literalidade, a gente fala tanto do que está escrito tem que ser compreendido, mas a gente vai ver que daqui para frente, além da literalidade, existe uma série de figuras de linguagem, existem uma série de expressões que tentam expressar aquilo que está escrito. A gente vai chegar lá. Vamos lá, Igor, por favor. Todas essas expressões que não podemos traduzir literalmente são chamadas de expressões idiomáticas. Ou seja, são expressões e que estão relacionadas ao idioma, ou seja, ao hebraísmo, à cultura local, tá? Vamos lá. Nós comentamos, inclusive, na semana passada, sobre levar em consideração a cultura, levar em consideração para quem foi escrito, a intenção do autor. Tudo isso está relacionado à forma de interpretação, tá certo? Então, por exemplo, o hebraísmo, a gente vai perceber várias expressões que são próprias à cultura hebraica, que são próprias ao idioma hebraico, tá certo? Vamos lá. Primeira delas, Gênesis 6:12. Eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês, para a gente poder... É que algumas... Eu trouxe coisas bem nítidas para a gente mesmo, para a gente é muito claro, mas vocês vão ver que são expressões que simbolizam aquilo que realmente o texto quer dizer. Por exemplo, Gênesis 6:12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então encontramos expressões como carne e caminho. Aqui nós não usamos de forma literal. Por quê? Porque carne significa, né, homem, pessoa, e caminho significa costumes, os valores. Então, o homem se corrompeu, né? Então,
nós vamos encontrar, e outras expressões a gente vai ver, que se a gente não tiver o conhecimento um pouco da intenção do autor de escrever aquilo, a gente não consegue, não é que a gente não consegue traduzir ou interpretar isso, vai ser óbvio, você vai conseguir, mas a gente, quando está bem por dentro da intenção do autor, a gente consegue extrair algo muito mais profundo. Eu só vou fazer uma parte aqui, eu estava meditando num texto de 2 Crônicas, ontem, só para que vocês saibam o que eu quero dizer. Em algumas versões, na ARA, por exemplo, na revista atualizada, 20, versículo 21, né, diz assim: aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Existe uma outra versão, que é a Revista e Corrigida. Ela tem uma expressão muito mais profunda do que louvassem a Deus. Está lá, louvar a majestade santa. E aí, se você for buscar a tradução do hebraico, essa majestade santa significa na beleza da santidade do Senhor. Então, quando você tem essa percepção de fazer, carne é só homem, tá? Isso é óbvio, mas quando você consegue se aprofundar, você consegue extrair sentidos muito mais profundos, né? Uma essência muito mais profunda do que propriamente a gente já está racionalizando. Tudo bem? Vamos lá. Lucas 14, 26. Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Jesus que não amar mais aos seus familiares do que a Cristo, ou seja, o amor por Cristo deve estar sempre acima de tudo e de todos. Então, no sentido, não aborrecer o seu pai é justamente amar. Vocês também sabem disso. Mas quando nos aprofundamos, como eu disse na semana passada, quando pegamos um dicionário, um comentário bíblico e a gente consegue se aprofundar, a gente consegue extrair uma essência muito maior. Né? A gente não tira um sentido de uma palavra por outra. Né? A gente consegue traduzir todo um contexto. Né? Você deixa de simplesmente traduzir. Não aborrecer quer dizer, amar os outros mais do que a Jesus. Mas quando você se aprofunda, você consegue, o amor de Jesus envolvido, né? Deve estar acima de sempre de tudo e de todos. Você consegue extrair algo mais. Vamos lá. Eu ia pedir para vocês praticarem, mas online é um pouco mais complicado, então vamos todo mundo junto, tá? Gálatas 4,19, mais um exemplo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A expressão dores de parto reforça o sentimento de Paulo e de sua consideração aos Gálatas. Lembrando que o livro nada mais é do que um puxão de orelha. Então, Paulo é a mesma coisa que sentir as dores de parto de uma mãe. Ele estava extremamente conduído em saber que os Gálatas estavam se afastando do Evangelho, se afastando daquilo que Paulo tinha proposto no início. Vamos lá, querido. As palavras têm sentido dentro das frases. A gente viu a palavra no seu sentido usual, agora vamos dentro das frases. Isso vai aumentando, tá? Como vimos anteriormente, uma palavra ou expressão pode ter muitos significados. E é por isso que, além de tomar o sentido usual, é necessário entendê-la dentro do texto, dentro do seu contexto que é utilizado. É muito importante a gente compreender, por isso que a gente não pode se isolar simplesmente num versículo para interpretar todo o texto, né? Você tem que pegar versículos anteriores, versículos posteriores, para conseguir chegar
numa interpretação um pouco mais coesa. Vamos ver um exemplo aí? Pode passar, Igor, por favor. Fé é uma palavra que significa confiança, mas em Gálatas 1:23, Paulo utiliza a palavra fé com outra intenção. Agora, prega a fé que outrora procura destruir. Então, a fé, no sentido de confiança, passa a se tornar um sentido de crença. Percebem a diferença? Por isso que a gente tem que entender o contexto. Tem outros exemplos para a própria salvação também, mas a gente já chega lá. Então, aqui a gente percebe que Paulo deixa de usar o sentido de fé como confiança para se tratar do evangelho, da palavra que precisa ser pregada, tá? Então aqui é um outro sentido. Então precisamos entender o contexto do versículo, tá certo? Vamos lá. Agora é a salvação. Existem diversas palavras que são utilizadas de formas diferentes dependendo do contexto. Salvar é um termo utilizado frequentemente no sentido de regeneração do pecado para a santificação. Romanos 13:11 diz: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui, Paulo usa a salvação como volta de Cristo. Percebam que existe essa intercambialidade de sentido. Ele pode usar como regeneração dos pecados, mas também ele usa o termo salvação para proximidade do retorno do Senhor. Se vocês tiverem dúvida, lembrem, quiser fazer comentário, só levantar a mão que aparece aqui para mim e eu paro. Vamos lá, Dailson. Já levantou a mão, manda ver. Professor, sobre isso aí, interpretar aí o texto, tem uma passagem em Isaías 55, versículo 6, que eu achei interessante, estou falando em extrair, né, assim, as palavras. Buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Aí as duas palavras ali que chamam a atenção é buscar e invocar, né? Que se a gente for buscar, né, o significado dela, né, no hebraico mesmo, há vários significados. Eu achei interessante, igual o senhor falou, né? Tem as palavras que às vezes nós passa por cima, nós nem enxerga, né? Há vários sentidos, né? Então eu estava escrevendo um pouco um sermão sobre esse versículo, pesquisando contexto e tudo. Aí isso me abriu um pouco a mente aí sobre isso também, pesquisar um pouco mais. Exato, porque se você ler, eu estou com a escritura aberta aqui, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Ou seja, você perceba que aqui é uma estrutura de paralelos, né? Que é o paralelismo hebraico. Então você tem tanto achar como invocar-o, tá? E aqui, como você falou, se você for num comentário bíblico, tem uma Bíblia, depois da gente voltar do intervalo, eu vou pegar, ela está aqui atrás. Ela vem com alguns termos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ou seja, no hebraico e no grego, ela traduz. Mas não é uma tradução, ela traz, são expressões, ela vai trazer o que quer dizer, onde você encontra termos similares. É muito legal essa Bíblia. É muito difícil de achar hoje. Ela é da CPAD. Mas vale a pena vocês darem uma pesquisada. Depois eu vou mostrar a capa para vocês. E é isso. Quando você entende e você, que nem, se pode achar, né? Quando você vai a fundo no que quer dizer o termo, você extrai muito mais do que você já sabe sobre isso, né? E você consegue fazer uma relação com outras passagens que vão te ajudar, às vezes, até compreender melhor. Vão complementar o sinônimo do termo do texto que você está usando, tá? Isso é muito importante, isso enriquece muito uma interpretação, uma ministração de um sermão, coisas assim. Tá bom? Vamos lá. Ainda dentro das frases. Atos 14:3. Detiveram-se, pois muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça,
permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, né? Então eu tentei trazer para vocês aqui qual é o termo central. O termo central desse verso é graça, né? Que está relacionado ao quê? À pregação do evangelho, né? Então percebam que graça aqui não está necessariamente diretamente relacionado a um favor imerecido, como a gente está acostumado a escutar. Aqui é graça relacionada à pregação do evangelho, tá? Testemunho à palavra da sua graça, tá certo? Então, pregação do evangelho. Percebam que dá para se buscar se extrair muito mais do que a gente está acostumado. Vamos lá. Princípio, é necessário ler o contexto do texto. Esse é o grande problema de hoje. Eu acho que esse é a maior dificuldade na hermenêutica é entender o contexto. Então, a gente precisa ler os versículos chaves, então, ou seja, o texto-chave, aquilo que você vai usar, e aí eu preciso ler antes, eu preciso ler depois, eu preciso compreender o que o livro quer dizer, como eu falei na semana passada, porque se eu sair fora do contexto original, é o que a gente costuma, né, escutar belo chavão cristão, né? Eu crio um pretexto em cima de um contexto, né? E é mais ou menos isso. Então é muito importante a gente se ater ao antes e ao depois, tá certo? Pode passar, o Eglo, por favor. Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Eu não vou, né, devagar no livro, porque senão a gente vai demorar muito. Mas, se você quiser dar uma pesquisada, aproveite enquanto estou explicando, se você tiver com a Bíblia aí. Paulo não explica no versículo 3 o que é rudimento do mundo. A resposta está nos versículos 8 e 9. Então é por isso que é importante a gente sempre pegar um pouquinho para trás, ir um pouquinho adiante, para que às vezes as respostas que você busca estão ali na sua frente. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Você não precisa ficar buscando muito, vou buscar no Espírito essa revelação de rudimentos do mundo. Não, você não precisa, está lá escrito. Então, é só você ler, é só você buscar isso um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Vamos lá, Eglo. Eu acho que agora que vai ter um texto muito conhecido. Olha lá. Toda palavra tem uma frase, toda frase um contexto. E embora a Bíblia seja organizada por capítulos e versículos, ela é formada por textos interligados. Por isso, antes de começarmos a interpretar as palavras e gerar o sentido para o texto, é de suma importância parar alguns instantes para ler os capítulos anteriores e posteriores. Isso porque apenas uma leitura da própria perícope, ou seja, do texto, né, pode não expressar o contexto da qual ela se refere. Esse texto é conhecidíssimo, Filipenses 4:13. Quem conhece, faz um joinha para mim, por favor. Ninguém conhece Filipenses. Ah, bom, ah, bom. É um texto conhecidíssimo, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que pregação bonita que dá isso, né? O Eglo tá até dando risada. Que pregação bonita que dá isso. Mas ninguém leu 12. Quer dizer, leem, mas não usam do 12, né? Você realmente você pode passar por necessidade, você pode passar por naufrágio, você pode passar por doença, por pobreza. E em tudo isso, eu posso no Senhor. Então, essa é a importância da gente ler um pouco antes e um pouco depois. Você não cair no risco de uma interpretação isolada do texto. Tudo bem? Vamos lá. Isso evita armadilhas, né? Como eu já estou falando. Formação do sentido do texto. Você não cria um sentido que não existe. E aproximar versículos diferentes com mensagens diferentes apenas por utilizarem as mesmas palavras. Isso é outro risco.
Quando você monta um sermão temático, por exemplo, e aí você usa palavras similares de textos diferentes, mas que têm a mesma palavra, e você tenta fazer uma ligação disso, e às vezes eles não têm o mesmo sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Iglo, foi você, né? Pode perguntar, pode perguntar. Sim, sim. Não, eu ia comentar esse negócio das palavras similares e contextos diferentes. Por exemplo, né? Palavras de Paulo. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. E em outro lugar ele diz que o reino dos céus não é comida nem bebida. Dava um baita sermão isso. Exatamente, exatamente. Olha aqui, ó. Eu ia dar um outro exemplo para vocês também, só para complementar, porque inclusive eu estava lendo esses dias e eu falei assim, olha só, eu falei, deixa eu ver se casa uma pregação. Porque eu estava lendo Isaías 43, versículo 18 e 19, mas eu só vou ler o 18. Diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vou ler o 19. Eis que faço coisa nova, que já está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse texto é lindo. É uma promessa de Deus para Israel, né, do jugo babilônico. Lindo. E aí, sabe quando veio na sua cabeça? Eu lembrei de um texto muito parecido. Parecido não, né? De um texto também que tem palavras parecidas, que está lá em 2 Coríntios 5,17. Esse vocês conhecem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Mas não são intenções iguais no texto. Um está falando de salvação, de transformação, enquanto Isaías está falando de libertação de jugo. É até possível fazer um link, mas é arriscado. Aí eu olhei e falei, não tem muito a ver. Porque se você ler os versículos anteriores de 2 Coríntios, você vai perceber que Paulo não está necessariamente falando algo parecido com Isaías. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e como o Eglo falou, nem comida, nem bebida. Não é porque se usam termos parecidos que a gente vai poder fazer link toda hora, tá? Tomem cuidado com isso. Tudo bem? Joinha para mim? Manda um joinha para mim. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou vendo quem tá em sala também. Podemos ir, Eglo, por favor. Vamos ler o contexto do texto, expressões absolutas. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de acontecer, mas acontece. Elas têm um caráter restritivo àquele contexto específico e não devem ser tomadas como doutrina. Um exemplo pode passar. Um exemplo prático disso é a parábola do administrador infiel. Vocês lembram dessa parábola que o Senhor chega para o administrador e fala assim, olha, eu vou te demitir, e ele fala, eu não tenho o que fazer, eu vou morrer de fome, eu preciso dar um jeito, e ele começou a cobrar de todo mundo, né? Quem devia, e aí o cara devia 100, ele anotava 80. O outro devia 50, ele anotava 25. Por quê? Ele falou assim, o dia que o meu senhor me mandar embora, eu tenho para onde recorrer para esses caras que, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, não sei como é na tua região, estou de rabo preso com ele. Ele me deve um favor. E aí Jesus fala o quê? Jesus elogia a atitude desse cara. Mas Jesus enaltece a atitude dele, Jesus não está enaltecendo a desonestidade, mas a postura para a resolução do problema. Tá? Então, automaticamente, eu vou ler o segundo ponto aqui. Não devemos ler essa parábola de maneira literal para que se construa uma doutrina sobre uma interpretação errada do que Jesus queria dizer. Então, nesse caso, usa-se o conceito da interpretação restritiva. Porque Jesus não está homologando a desonestidade, mas elogiando a prudência do camarada lá, do servo infiel. Tá?
Depois vocês podem ler esse texto com calma, vocês vão ver que Jesus literalmente elogia ele. Jesus diz assim que que os homens, os servos, eu já estou abrindo aqui. Eu já fiquei nervoso porque eu não lembro. Cadê aqui? É uma 13, né? Eu não estou achando. Eu não estou achando, mas tudo bem, você não vai ficar muito. A gente vai ficar perder muito tempo aqui. Mas Jesus elogia a prudência desse servo infiel, não o ato de ser desonesto. Depois vocês leiam com calma. Tanto que no final ele diz lá no versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Tá? Mas ele elogia a prudência na forma de esse servo infiel agir. Pode passar, Igor. Em Tiago 5,14, né? Quando o texto diz: chame os presbíteros e estes farão oração sobre ele, ungindo com óleo. Provavelmente, esse tipo de oração é para oração de cura do corpo, né? Embora muitos entendam que a Assunção é utilizada para outras coisas, tá? Aqui, basicamente, é voltado para cura do corpo. Depois também vocês deem uma analisada com calma, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Pode seguir. É preciso entender o objetivo do texto. Qual é a passagem, qual determinada passagem, por que determinada passagem foi escrita e qual a sua importância? Ao ler o texto, sabendo de antemão, conhecendo o público-alvo do texto, quais os problemas em que ele tenta resolver, qual foi o local da sua escrita e quem era o seu autor, podemos ler os escritos de forma mais acertada. Ou seja, se você pegar Mateus e João, os dois evangelhos são bem diferentes. Enquanto Mateus começa com uma genealogia de Jesus, tentando mostrar que Jesus vinha de uma descendência davídica, né? Jesus era o rebento de Jessé, vinha da descendência de Davi, tá? Ou seja, ele deveria ter sido aceito pelos judeus por conta disso. João, por escrever basicamente aos gregos, tem uma escrita totalmente diferente, uma forma de interpretar, logo no capítulo 1, né? E o verbo se fez carne. Então percebam que quando a gente entende para quem foi, qual era a situação, eu vou bater muito nessa tecla com vocês, porque isso é muito importante saber. Tá? Isso é muito importante você ter em mente, quando você vai fazer uma interpretação, se você não souber o básico é isso. Quem foi? Para quem foi? E por que foi? Se você conseguir descobrir isso do texto, você já tem meio caminho andado, tá? De uma interpretação saudável, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá, Igor. Eu ainda continuo com aquela tosse abençoada. Por exemplo, as epístolas aos Gálatas e Colossenses foram escritas para corrigir erros causados por judaizantes e falsos mestres que estavam espalhando práticas e doutrinas erradas nas comunidades cristãs. Por isso encontramos uma longa e profunda defesa da morte expiatória de Jesus. Vamos lá. Sempre que vocês tiverem dúvida sobre um texto ou conjunto de textos, comece pelo contexto da época. Sempre busque entender como é que estava a situação daqueles que receberam a carta, daqueles que receberam o livro, né? Porque o autor ele vai com certeza de encontro a isso, de encontro a essa necessidade. Todas as cartas de Paulo, ela tinham um porquê. Elas tiveram um porquê. Qual
qual foram os porquês das cartas de Paulo. Tá? Lembre-se, não existe em toda a Bíblia um único versículo que está lá por acidente ou por acaso. Cada palavra, cada vírgula estão no texto bíblico por um sentido e cabe a nós interpretarmos. Vamos lá. Tem ainda 10 minutos, tá? Passagens paralelas. São textos que fazem referência um com o outro e que tenham alguma relação ou possuam o mesmo assunto. São 3 categorias. Podemos. Quando o conjunto de palavras ou o contexto do livro não são suficientes para revelar o sentido do texto, buscamos em outros a ocorrência de possíveis complementos para colaborar no seu entendimento. Essa técnica é usada também para explicar personagens bíblicos que em um texto é apenas mencionado, mas em outros possuem riquezas de detalhes da sua história. Exemplos, vamos lá. Gênesis 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo, Gálatas, Gálatas, as marcas do Senhor Jesus. Mas não existe no texto a explicação o que são essas marcas. A resposta está em 2 Coríntios 11, 23 a 25. Eu só coloquei o 25 para não ficar muito comprido. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri de naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Essas são as marcas do Senhor Jesus no corpo de Paulo. Mas Gálatas não há explicação. Então são passagens paralelas. Tem um negócio aqui. Pronto. São passagens paralelas que vocês vão usar para explicar alguns termos que não estão explicados no texto principal que vocês estão usando. Podemos. Atos 13, 22. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas somente lá em 1 Samuel 2,35 que existe uma explicação do que é ser segundo o coração de Deus. Que é andar diante da vontade do Senhor. Podemos. 10 minutos. Paralelo de ideias, segundo, paralelo de ideias são textos que podem ter palavras relacionadas ou não, mas apresentam as mesmas ideias sobre os mesmos assuntos. O cristão pode ser considerado justo? Vamos lá, vamos ver. O primeiro texto não é Romanos 3, 9 ao 10. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, pois como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Guardem bem essa expressão e guardem bem a palavra pecado. Por isso que eu deixei marcado em amarelo. O próximo, Eglo, por favor. Vamos comparar com 10:38 de Hebreus. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Apocalipse também, 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Vamos lá. Vamos compreender esse jogo de paralelo de ideias. É preciso compreender 2 sentidos aqui. Primeiro, a gente tem o sentido moral e o sentido legal. Tá? É como se fosse analisado sobre o seu caráter jurídico. Então, primeiro, tem a ver com moral, e o segundo, caráter jurídico. Uma pena. Então, lá o primeiro texto de Romanos trata do sentido legal, enquanto os outros do sentido moral. Continue, Glo, por favor. A fazer essa distinção entre legal e moral, podemos perceber que ao cristão o termo legal é imputado a todos que confessam a Cristo. Está lá em Romanos 5, de 1 a 2.
Em termos morais, a reprovação acontece pelos nossos erros e pecados. Então, ou seja, quem tem a Cristo, essa imputação, né, de justo, ela se torna verdadeira. Tá certo? Enquanto todos nós pecamos. Moralmente, eticamente, todos nós pecamos. Porque somos corrompidos. Tá? Mas, em compensação, pelo termo legal, nós temos essa isenção. Por isso somos justos. Então, é um paralelo de ideias. Tá certo? Enquanto ele busca uma explicação no sentido legal, a outra no sentido moral. E, por fim, o terceiro, paralelos gerais de ensino. São ensinos que podem ser encontrados a partir de uma compreensão sistemática. Por exemplo, entender toda a obra salvífica é um processo que exige uma visão macro da história da Bíblia. Por exemplo, se você for tentar entender sobre o amor de Deus, sobre salvação, sobre pecado, você com um texto só você não consegue expressar, né, o que a Bíblia no sentido geral quer dizer. Então, você é obrigado meio que sistematizar essa compreensão. Por isso que hoje a gente tem algumas teologias sistemáticas que já trazem isso em temas que ficam mais fáceis para a gente. Vamos lá. Logo, existem assuntos, textos e palavras que somente geram sentido quando analisamos a Bíblia como um todo. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. A interpretação usual seria que Deus criou algumas coisas para serem ímpios e condenados. Então, olha só que interessante. Se a gente for pegar esse texto de maneira isolada, a gente cai num perigo de dizer que Deus é ruim, né? Que Deus construiu, que Deus criou o perverso para que ele fosse mesmo para o inferno. Só que se você lê Ezequiel 33:11, você encontra um Deus que diz assim, ó, eu não me agrado na morte do ímpio. Então é muito importante a gente analisar a Bíblia em alguns temas de uma forma muito mais ampla, para que a gente não caia numa análise individual do texto e cometa um crime desse, né? E falar que Deus se agrada de ver o ímpio ir para o inferno, né? Eu criei o perverso para o dia da calamidade. Parece que Deus faz acepção de pessoas. Parece que Deus prefere o crente do que o ímpio, né? Então é muito importante a gente ter essa percepção de que a Bíblia fala muito mais do que um versículo em determinados temas. Vamos lá. Podemos analisar Provérbios 16 como sendo uma figura de linguagem, uma expressão onde Deus, sendo poderoso e criador de todas as coisas, mesmo no dia mau, saberá como lidar com os ímpios, inclusive usando os ímpios para que seus planos se concretizem. Podemos. Não podemos incorrer no engano. Eu acabei de explicar isso, né? Exatamente todas as características da figura, a literalidade da palavra. Jesus compara Deus com uma galinha que acolhe seus filhotes embaixo de suas penas. A gente tem que entender a figura da linguagem. A gente não pode interpretar Deus como uma galinha, porque Deus não tem pena. Deus é espírito. As figuras de linguagem, aplicar as figuras de linguagem ou procurar características exatamente semelhantes, não considerando o seu contexto a passagem, é cometer um erro hermenêutico em seu sermão ou no estudo. Então é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco sobre hebraísmos, e a gente vai entender algumas expressões dos judeus, e
vocês vão perceber como tem coisas que a gente usa de forma literal, mas vão ter expressões que são... Jesus falava extremamente por parábolas, né? Se você vê os sermões de Jesus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, basicamente é só parábola, né? Mas eram parábolas que eram fáceis, de fácil assimilação para o povo, porque o povo entendia isso. Tá? Então é muito importante a gente compreender essas expressões. Vamos lá. Rapaz, eu corri tanto, eu te esqueci que... Alguém quer falar alguma coisa? Olha, o pessoal viu Deus abençoe até a próxima aula, o pessoal fica, vou para casa mais cedo, já estou em casa, né? Diga, Antônio, fala, meu querido. Boa noite, a paz do Senhor, professor. Paz, meu queridão, diga aí. Querido, eu estou vendo que em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo fala sobre a Santa Ceia do Senhor, e numa passagem ele diz assim, quando vos reunir num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E interessante que eu participei de uma reunião, de uma denominada igreja, né, se é que posso chamar de igreja, o ministro usou só essa palavra. Quando você se reunir no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E o que é interessante é que só ele participou da ceia. E a igreja, o povo, todos ficaram sem participar. Então, eu só quis compartilhar isso com vocês, sim, porque tudo a ver a questão da interpretação. Rapaz, isso, e realmente, se você pegar esse versículo isolado, ele soa muito estranho aos ouvidos, né? Uhum. Ele soa muito estranho aos ouvidos. Mas é por isso que a gente tem que pegar todo o contexto. E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, um texto desse, um versículo desse, é claro que vocês vão explicar para a igreja, é óbvio, eu sei disso, né? O que normalmente você pode fazer numa ministração. Eu sei que eu estou falando com pastores aqui, então eu estou chovendo no molhado, mas eu gosto de fazer assim. Às vezes o texto é muito longo e você não quer deixar a igreja cansada de tanto escutar a tua leitura. Então, normalmente você pega um ou dois versículos-chave e conforme você vai explanando a tua ministração, você vai correndo sobre os outros versículos, tá? Dá para se fazer isso também, porque aí você consegue explicar até esse versículo 20. É o 20, não é isso, Antônio, que você está dizendo, não é? Pois quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então aí você tem que recorrer nos outros versículos para poder explicar isso de uma forma melhor, tá? Mas muito bom exemplo, viu? É isso mesmo. Não lembrava desse texto aqui não. Depois até vou ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu vou dar o contexto da carta para a gente poder ter como exemplo também. Muito obrigado. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Deixa eu mostrar a Bíblia para vocês. Vocês esperam? Eu vou pegar aqui atrás, peraí. Só para vocês verem. Peraí. Não dá tchau, não. Oh, o que deu tchau? Não dá tchau, não. Peraí. Aqui. Não sei se dá para vocês verem bem. É essa Bíblia aqui, ó. Palavra-chave hebraico-grego. É que eu não sei se vai aparecer ao contrário para vocês. Para mim está aparecendo ao contrário a escrita, tá? Ela é da CPAD, ó. Ela é da CPAD. Eu acho que vale a pena. Se vocês encontrarem, ó, ela é grossa. Isso, exatamente, essa mesmo, Eglo. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia ela termina aqui. E o restante é só Apocalipse.
E o restante é só... Aqui, ó, o restante é só termos e expressões bem explicadinhas. Tá? Eu acho que é algo que vale a pena vocês depois darem uma olhada, ainda mais para a interpretação. Tá? A minha orientação foi, eu tenho até 10 horas. Eu não vou parar intervalo e voltar para a gente ficar conversando aqui. Tudo bem, Eglo? Custa isso? R$ 244,98? Você está brincando. Esse foi o mais barato que eu achei aqui, assim, tipo de procedência. Na Shopee tá mais barato, mas eu nem sugiro. Quem quer comprar? Estou vendendo. Não, isso aqui não sai daqui de casa, não levo nem para a igreja. Então, assim, gente, hoje eu perdi um pouco o tempo da aula, eu achei que ia um pouco mais, e foi bem menos. Isso porque eu tirei 1 ou 2 slides ainda, que eram de exemplos, e que eu achei que da outra aula da semana passada tinha uns 30, né? A gente foi quase até 10 horas, eu falei, 36 vai dar, mas foi até corrido demais. Então é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Se quiser, fica à vontade. Fiquem tranquilos. Não, tá todo mundo louco para ir ver a novela. Misericórdia a vocês, hein, amados? Misericórdia a vocês. É uma pena que a gente não tá... Eu não tô vendo vocês. Será que eu consigo? Eu queria ver a carinha de vocês, mas... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não consigo. Eu não sei mexer direito nisso aqui. Tô apanhando bastante. Mas é isso, gente. Então, vocês podem assistir a novela. O professor deixa. Você não tá gravando não, né, Glo? Pelo amor de Deus. Senão o pastor Zé me mata depois. Gente, mais uma vez, obrigado. Um detalhe importante que eu queria falar para vocês. 2 coisas. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa da apostila, como a gente tem contato só durante as segundas-feiras, se vocês quiserem me perguntar no decorrer da aula, professor, sobre semana passada ficou uma dúvida aqui, fiquem à vontade, percebam que a gente tem tempo. E um outro detalhe, eu estava comentando com o Eglo, parece que não subiu a atividade da primeira aula, né? Eu vou conversar com o pessoal da secretaria, porque tudo isso já foi enviado para eles, tá? Então aí, acredito que essa semana já esteja tudo resolvido. Certo, Eglo? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Então, já que ninguém quer falar nada, ninguém quer comentar nada, então vamos fazer uma oração para vocês ficarem com a família, aproveitarem, estudarem e meditarem. Amém? Vamos orar? Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo na tua presença. Esse tempo breve, mas é um tempo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Eu quero te pedir por cada aluno que está aqui, ou aluno que não pôde entrar. Eu quero te pedir pela tua graça, pelo teu favor, que o Senhor possa, ainda nessas próximas 2 aulas, que nesse tempo nós tenhamos condição ainda mais de aprender sobre ti. Abençoa os meus queridos, que o Senhor dê uma semana abençoada para todos eles, que o Senhor possa guardar a família, que mesmo com essa distância tão grande que eu tenho dos meus irmãos, que o Senhor possa alcançar a cada um, abençoar a cada um, o trabalho, a família, que o Senhor possa realizar o desejo do coração de cada um, que o Senhor possa ouvir o clamor de cada um, e que em nome de Jesus nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles. Eu posso escutar o testemunho, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, Claudemir. Silvio. Tem um pessoal que eu não conhecia. Nice, o